Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É nessa sexta-feira, aquele sextou tradicional, 15 de dezembro de 2023. Não esqueçam que na outra sexta será a antevéspera do Natal. O Natal está chegando, época de festas, e nós já estamos falando para vocês. O pessoal já está em ritmo de festa, com certeza. Mas eu espero que, pelo menos hoje, estejam conosco aqui para dar aquele like de positivo, curtir, comentar, compartilhar. Muito calor na nossa região no dia de hoje. Nos termômetros marcaram 37 graus. Sensação térmica disparou, passou dos 40 graus. Mas lembrando que nós estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Chuvas no interior, já houveram temporais terríveis por causa dessa onda de calor, causa temporais. Aqui na nossa região começou a chover. Agora começou ali pelas 19 horas. Também nós tivemos notícia que a estrutura de uma exposição num shopping lá em Caxias do Sul, na nossa serra, desabou no dia de hoje. Felizmente não temos notícias de pessoas feridas, e isso vale de muito. Também a PEC da reforma tributária foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Precisa passar agora pelo segundo turno. Também a derrubada do veto de Lula do marco temporal. Agora, então, o Congresso está atuante. 2 derrotas do governo no dia de hoje. O marco temporal foi derrubado. Então, derrotas. Ontem o Congresso a grande maioria foi derrotada pela aprovação do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. São os senadores, né? Mas o voto secreto, enquanto persistir, acontecerá essas coisas aí que o pessoal não é a opinião do povo, porque com aquelas grandes manifestações que houveram lá no domingo, foram ignoradas pela maioria do Senado, que foi quem elegeu o Flávio Dino. Paulo Gonet, esse estaria certo a sua aprovação à PGR, como foi, e na segunda-feira ele já assume. Flávio Dino já disse que a sua assunção lá no Supremo será lá em fevereiro, já foi precisada a data. Em Porto Alegre, uma operação da polícia mira uma empresa suspeita de desviar 1 milhão de condomínios em Porto Alegre. É uma empresa de administração de condomínios. Também ofensivas contra um líder do tráfico em Canela, fez buscas numa mansão avaliada em R$1 milhão. Esse pessoal movimenta muito e muito dinheiro. Também um cirurgião plástico, ele foi condenado a 36 anos de prisão por abusar de pacientes aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul, não é fora daqui. Também a Hungria mantém o desafio à União Europeia e bloqueia ajuda financeira para a Ucrânia. É uma rebelião da Hungria, né? Israel também, daquela guerra Israel e Hamas, eles reconheceram ter matado 3 reféns identificados por erro como uma ameaça. Na área do esporte, o Corinthians se despediu e agradeceu ao rei Renato Augusto, ao Juliano e Gil por serviços prestados. São jogadores que saíram numa boa do timão. Já lá na Europa, Messi, Mbappé e Haaland concorrem a prêmio de melhor jogador do ano da FIFA. Já o treinador do Juventude, o Carpini, recusou uma proposta do Santos e garante a permanência no Juventude. Ele fez muita força para que o Juventude subisse para a Série A e agora voltar a treinar
uma equipe que é o Santos, que foi rebaixado à Série B, talvez não fosse uma boa no pensamento dele. Embora que o Santos, mesmo em respeito à Juventude, é um time que tem mais nome, mais aparecendo, vamos dizer que seja assim. Não dá para explicar qual é a situação, mas o que importa é que ele não aceitou. Carpini continua treinador do Juventude e agora em 2024, Série A. Na área da saúde, segue o aumento de Covid-19 no Nordeste e uma queda no Centro-Sul. Também na saúde, eles preveem uma epidemia de dengue no Centro-Oeste, lá no Espírito Santo e Minas Gerais, no ano de 2024. Pelo menos nesse estudo aí, a região sul está fora. Também os pacientes que foram evacuados do Hospital Independência após um princípio de incêndio devem retornar ao hospital ainda hoje ou até amanhã. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que pode aumentar a arrecadação do governo em até 35 bilhões. A Polícia Federal descobriu o hacker que havia invadido a conta da Janja. É um adolescente. Diz ele que estaria junto com um maior de idade, produtor de música e tudo, mas ele nega isso aí. Por enquanto está só como o adolescente tenha hackeado a conta da Janja. Também aconteceu lá na Ucrânia, um deputado detonou 3 granadas num concelho e num vilarejo lá no interior, ferindo mais de 25 pessoas. Alguns dizem que estão em estado grave e alguns noticiários também disseram que haviam morto, mas ficamos só com as 25 pessoas feridas, que foi uma das notícias que nós recebemos por último. Também a Bolsa Brasileira tem uma alta e fecha na maior pontuação da história. E o dólar caiu. O dólar derreteu em 2023. Essa é a expressão usada pelo mercado financeiro. Rio Grande e Triunfo, 2 cidades do nosso estado, ganham destaque no ranking dos maiores PIBs, Produto Interno Brutos, do Rio Grande do Sul em 2021. Também vocês têm que ter cuidado também, porque um golpe usa o nome da Anatel para induzir clientes a trocarem de operadora da telefonia. A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná pede a cassação do senador Sérgio Moro. É aquele senador que já foi ídolo em outras épocas, inclusive na Lava Jato, que trabalhou como juiz de muita maestria, mas agora a situação está bem descontente com ele, porque, ao que se saiba, ele votou pelo governo, pela situação na aprovação de Flávio Dino. A situação de Sérgio Moro com os bolsonaristas não está nada boa. O pessoal o tem como traidor, e eu estou pensando da mesma forma pelas imagens que eu vi e do noticiário que deu esta informação. Hospitais públicos atenderam quase 50 pessoas baleadas por dia no Brasil, no ano de 2022. Esta é uma estatística muito vaga, né? Porque isso não quer dizer por região, não leva grande importância esse estudo. A Operação Verão Total começará amanhã, neste sábado, e a solenidade será em Imbé, no nosso litoral norte gaúcho. Também aquelas recomendações da onda de calor e temporais isolados que devem atingir o nosso Rio Grande do Sul nos próximos dias. A primeira fase da nova emergência do Hospital Dom João Becker, em
Também nós tivemos que um policial militar, um PM, a paisana, matou um criminoso que assaltou uma mulher. Foi no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, na capital do Rio Grande. Porto Alegre também investe mais de 10 milhões em plano de desenvolvimento rural sustentável. Também Porto Alegre confirma o 7º caso de morcego positivo para a raiva. Realmente também preocupa na área da saúde uma notícia dessas, né? Quanto à economia, capitais perdem espaço e a economia brasileira fica menos concentrada. Quem diz isto é o IBGE. Em declaração conjunta, que aconteceu ontem, Venezuela e a Guiana se comprometeram a não usar a força uma contra a outra. Mas eu acredito que essa promessa tenha que ter partido do Maduro. A Guiana não falou em momento algum que houvesse algo em contrário. Já o presidente Lula, que havia sido convidado para esta reunião, não quis se encontrar com o seu amigo Maduro. Mandou o Amorim, o embaixador Amorim, para tratar desse caso aí, que terminou com um aperto de mão. Tomara que fique só nisso. Também uma cantora negra diz que teve o cabelo revistado durante uma abordagem no aeroporto Santos Dumont, no Rio. A Infraero negou e diz que constatou nas imagens do aeroporto de que isso não houve. E essa acusadora, essa cantora, apagou o seu post. Caso seja infundada essa denúncia, realmente ela tem que ser penalizada e criminalmente, com certeza. O ministro Flávio Dino, agora ministro do Supremo Tribunal Federal, a sua posse como ministro no Supremo deve ser em 22 de fevereiro. Após o encontro de Nicolás Maduro sobre a região do Essequibo, que é a região que eles reivindicam, né, a Venezuela, o presidente da Guiana disse que não vai mudar o mapa do seu país em hipótese alguma. O Congresso também derrubou o veto de Lula e retoma o marco temporal para a demarcação das terras indígenas, que realmente era uma aberração. Vale aquela demarcação lá na Constituição de 1988. Também aquele veto do governo da folha salarial, da desoneração, também o Congresso derrubou o veto, 2 derrotas do presidente Lula. O novo ministro do Supremo Flávio Dino, comemora a aprovação em festa com costelada ao lado de senadores e outros ministros. É aquela turma que já sabidamente o apoiaram, mas a que custo? Isso não se imagina, né? Vamos ver, mais adiante deve aparecer alguma coisa. Já a guerra Hamas, a Rússia e a Ucrânia, continua terrível. O mundo está esquecendo aquela guerra. Mas agora o foco está em Israel e o Hamas, e o ministro da Defesa afirmou que uma guerra contra o Hamas deve durar mais que vários meses, como era esperado. Não, diz que vai levar um tempo bem maior. O Supremo também estabeleceu um prazo para o Congresso regulamentar aquela licença paternidade. Isso aí, então, é outra coisa que vai ser tratado. Israel teve ontem um combate terrível, e eles foram emboscados por uma patrulha, foi emboscada por guerrilheiros do Hamas, e teve oficiais de alta patente de Israel que foram mortos nesta emboscada. A guerra continua acirrada e ferrenha. Enquanto a chuva cai lá fora, nós também temos a informar a vocês que hoje tivemos 2 aniversariantes do nosso conhecimento. Um deles é o Reni Bertola, o presidente da Liga Canoense de Futebol. O outro é o Aparício Santelano, que é o presidente da Associação
dos sargentos e subtenentes da Brigada Militar, da qual eu sou sócio. Também um caso inusitado aconteceu de uma passageira que questionou a Dilma Rousseff, que estaria numa primeira classe de um avião, que pouco dessas pessoas conseguem andar num avião de voo de carreira, um voo comercial. E questionou primeira classe, hein, dona Dilma? E ela foi uma das que causou o maior transtorno na nossa economia, na sua gestão. E ela disse, claro, minha querida, eu sou presidente de banco, tenho esse direito. É no NDB o banco. E, inclusive, o presidente Lula, num discurso que ele teve, numa reunião com algumas pessoas, ele falou que uma fascista questionou a ex-presidente Dilma Rousseff. É os companheiros defendendo a companheira. E essa expressão fascista está na boca dos esquerdistas e principalmente dos comunistas, como o Flávio Dino, que diz que é comunista, graças a Deus, e o presidente Lula também, nesse mesmo discurso, diz que pela primeira vez conseguimos colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal do Brasil, quando o presidente Lula também já se assumiu ser comunista. E é isso aí que nós temos na nossa política e na nossa justiça, nossa lei maior, que é o nosso Supremo. Também uma juíza lá do Rio de Janeiro diz que proibiu, que a polícia agora começou a Operação Verão no Rio, de conduzir menores pelo simples fato de serem prováveis roubadores, ladrões de celulares ou furto de celulares. Agora, somente com prisão em flagrante. O que quer dizer o seguinte, como eles atacam de bando, aquele que pega, furta um celular, uma correntinha, já passa logo para o outro. Então, os policiais nunca vão pegar um desses menores e adolescentes em flagrante. Parabéns a essa juíza com essa inteligência de determinar isso aí. É como o Fachin, que havia determinado que a polícia não deveria atuar com helicópteros ou fazer grandes operações nos morros, lá nos complexos do Rio de Janeiro. São atitudes de juiz assim que fazem com que a nossa insegurança aumente a cada vez mais, porque as nossas leis já são brandas e dificilmente alcançam os marginais que realmente cometem crimes no nosso Brasil. Para o pavor da oposição, o ex-presidente Bolsonaro, sempre como popstar, onde é aclamado, onde ele for, até inclusive na Argentina, hoje ali no Mercado Público Municipal de Curitiba, junto ao prefeito, ele foi aclamado e ovacionado, tratado como popstar, para o pavor da oposição. O ministro Alexandre de Moraes, ele votou pela condenação de mais 29 acusados daqueles atos de 8 de janeiro, com penas que variam de 14 a 17 anos de prisão e mais 30 milhões de indenização. É tudo isso aí, né? Agora também, em razão daquele caso Genivaldo, agora mudaram até a estrutura dos cursos da Polícia Rodoviária Federal. Eles terão aulas de direitos humanos, racismo e tratar com o LGBTQIA+. Tudo por causa daquele caso Genivaldo, mas isso já tem a lei que diz não há necessidade que eles deem curso para esses agentes federais. Aquele cantor esquerdista que apoiou muito o Lula, ele disse, é o Caetano Veloso, ele disse assim, estou de férias radicais, e pede que não o chamem para nada. Mas eu acredito que ele está pensando naquele bloqueio ou dos bolsonaristas, né? Está sendo inteligente.
Assim como o Chico Buarque, se fizer uma apresentação, eu acho que vai ser boicotado. Tipo aquele casal, a Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert, fizeram muitas propagandas aqui, pegaram muito dinheiro e agora foram para Portugal. E dizem que lá é o paraíso. Aparece muitas pessoas que fazem essas críticas ao nosso governo ou ao nosso país, depois que colocam outro, saem fora e ficam denegrindo o nome do país. Esses artistas, e vejam quantas propagandas tem desse casal aqui no Brasil. Eles estão se deliciando com o dinheiro ganho aqui, porque lá eles serão desconhecidos. Mas dizem que lá é o paraíso. Mas para Venezuela, Nicarágua, Cuba, para esses lugares não vão. Eles vão para paraísos. Eles foram para Portugal, outros vão para a Suíça. É isso aí. Quem tem dinheiro faz isso com o nosso Brasil. E faz propaganda negativa desse país lindo e tropical que somos nós, que patriotas e que prezamos por ele. E para terminar, eu acho que o treinador Renato não quer continuar no Grêmio. A sua pedida é muito alta. Ele pediu 1,5 milhão para renovar o seu contrato. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo e vamos lá, ao Estúdio 1, ao Estúdio 2, conversar com nossos amigos. Muita chuva lá fora, mas não deve interferir em nada no nosso programa. É para lá que nós vamos. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Alô, amigos? Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí. Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Agora sim, estamos ao vivo. Claro que começamos a nossa edição às 21 horas, como de costume. Agora sim, agora estamos ao vivo. Olha aí, Janei, agora sim, mais um estúdio. A Janei tinha elogiado o nosso estúdio do preâmbulo, dizendo que está lindo. Esse aqui também está lindo, é o Estúdio 2, aquele em que eu leio a nossa sinopse. Ainda não estou indo lá no Estúdio 1, em que eu interajo com vocês. Por enquanto estamos aqui no Estúdio 2. Relâmpagos e trovoadas aqui na nossa região. 26 graus a temperatura. 26 graus, muito quente. Hoje fez 37 graus ali durante o dia. E se não viesse essa chuva aí, seria um calor terrível. Mas agora sim,
Vamos começar alguma das notícias que nós estamos dando a vocês. Hoje, os aniversariantes, que até o Zé Sanguiné já havia comentado, Reni Bertola, aquele presidente da Liga Canoense de Futebol. Também o nosso amigo Aparício Santelano, presidente da SSTBM, Associação dos Sargentos Subtenentes da Brigada Militar, lá do bairro Partenon, em Porto Alegre. Também aquela aberração a juíza que determinou, ela é da vara de menores, não sei o quê, que os menores apreendidos no Rio só em flagrante, aqueles que batem carteira lá nas praias do Rio. Então a dificuldade agora da polícia será muito maior, e tudo em prol de facilitar a vida de marginais. É marginal adolescente, que não comete crime, comete ato infracional semelhado ao crime. Tudo isso. Também aquele discurso do presidente Lula, em que ele diz que ele tem poucos ministros e planeja formar mais ministérios no nosso Brasil. Também aquela mulher negra que disse que foi revistada nos cabelos no Santos Dumont, ela enganou até a ministra do racismo, a Aniele Franco, já colocou em suas redes sociais que é sempre assim, que eles afrontam aos menos favorecidos e aos negros, mas ela queria realmente dizer que era cantora e estaria lançando uma música. Mas logo depois dessa acusação, e as provas mostraram as imagens de que... São imagens que mostraram aqui, aquela lá da agressão aventada pelo Alexandre de Moraes, não mostraram. Mas aqui ligeirinho mostraram as imagens e que ela estava faltando com a verdade. Poderia já os funcionários serem processados, qualquer coisa. Agora, ela que deve ser processada e responder criminalmente esta afronta. É terrível, que foi no dia de ontem que aconteceu, e é uma notícia triste que uma pessoa se habilite a fazer uma coisa dessa. Mas agora sim, vou lá no estúdio 1. Olha aqui, ó, Janei, mais um estúdio lindo e também inédito. Ainda estamos conseguindo manter dessa forma. A cada programa temos ainda, embora que o nosso estúdio seja virtual, ainda são inéditos. Nós somos uma emissora web, nós temos aquele toque do profissional, e nós fazemos, além das nossas lives aqui, também nós fazemos cobertura de futebol em arte, lá na página dos Coroas de Canoa do Facebook. Inclusive amanhã eu estou usando esse termo do deveria, em razão do tempo que está ali fora, um temporal forte, comparecer nas finais da categoria Master 60, que vai acontecer, ou iria acontecer, lá no campo do Chavante da Vila Elza, em que nós teremos às 9 horas a decisão da Taça Prata, entre os amigos do Panelão e o Dedo de Dama. Depois, às 11 horas, o Chavante da Vila Elza e o Palmeirinha, ali da Alvorada. Eu já tive a oportunidade de jogar nas duas equipes, mas eu acredito que, embora que eu tenha sido convidado, que não deva acontecer esse jogo por causa das condições do tempo, que não serão boas. A número 1 hoje foi a Janei, que eu disse que até ela já estava nervosa antes. Cadê o link? Mas antes de começar o nosso programa começa 21 horas, Janei. E ela diz assim, aqui muita chuva. Ela está falando da zona norte de Porto Alegre. Depois o nosso amigo Jorge Cunha, o tenente Jorge Cunha, ele deu uma boa noite a todos, sucesso na jornada. Esse aí quem falou foi o Jorge Antônio. O Jorge Cunha disse assim, uma ótima noite e um ótimo programa para todos nós. Ele está lá em Capão da Canoa, já está em ritmo de festa lá em Capão. Aproveita, amigo Jorge Cunha, com certeza, gremista que é. Embora que tu participe pouco do nosso programa, nós sabemos bem, porque
jogamos um pouco lá na SSTBM, em outras competições eu não posso te acompanhar porque tu é requisitado em equipes de um padrão de qualidade bem maior do que eu estou capacitado a jogar, mas é isso aí. Covid meio me quebrou no meio, mas tudo bem. O Jorge Antônio, sim, ele que nos deu esse boa noite, e ele reside em Porto Alegre. Ele também é o nosso emissário em muitas situações da Rádio e TV Impacto Web, do programa Giro da Várzea. Depois o esposo da Janei Lima, o Henrique da Silva e Silva, capitão da brigada, casal 20 da Zona Norte, e ele diz assim: boa noite, Severo. Uma boa noite, amigo do programa Pauta Livre. Obrigado por estar conosco. Depois, lá da Zona Sul de Porto Alegre, o meu irmão Coronel Severo, ou FIFA para os amigos, e dizendo assim: uma boa noite, um bom programa e desejo um ótimo final de semana a todos. Esse programa sempre foi muito bom. Muito obrigado. Ele é desconfiar, é meu irmão caçula, meu amigo, mas está sempre elogiando o nosso programa e eu aceito. Assim como nós aceitamos elogios, somos obrigados a aceitar críticas também. Se vocês tiverem alguma crítica a tecer do nosso programa, comentem, digam as razões para que nós mudemos o nosso estilo. Por enquanto, estamos indo bem, ainda não mudamos o nosso padrão. Depois, sim, esse é o expert na área do esporte, militou muito tempo na arbitragem da Federação Gaúcha de Futebol, é o nosso amigo Alexandre Marques, do Expresso da Várzea, e co-irmão de divulgação. Ele reside ali na Zona Norte de Porto Alegre, mas agora já está no seu lazer até março, lá em Cidreira, onde tem a sua base 2, e já está veraneando com seus familiares. E ele diz assim: uma boa noite, Severo. Muito calor no litoral. Hoje até há pouco estava chovendo, mas deu uma estiada e baixou um pouco a temperatura. E a temperatura foi quase que insuportável. A Janei disse assim: gostei do cenário. Claro que ela disse quase que lá no início do programa, e eu já teci comentários sobre isso. Muito obrigado, Janei. O meu amigo Jorge Cunha, lá em Capão da Canoa, sim, começou a chover, com relâmpagos e trovoadas. Está igual aqui, então, o Jorge, o Cunha. É o Jorge Cunha. O nome de guerra é Cunha. Usar o Jorge até não é usual, por isso que nós nos embananamos até na expressão. O meu amigo Cunha, o Tenente Cunha, esse sim, tá lá, isso, aqui 27 graus nesse momento, é muito calor para essa hora da noite, né? E nós ainda estamos na primavera, ainda não entramos no verão. O Alexandre Marques também diz assim: foram definidos o adversário do Fluminense, foi o Al-Ahly do Egito, e o City vai enfrentar o Urawa, não sei se é o Urawa Reds, não sei se a pronúncia é essa, mas a equipe é do Japão no Mundial de Clubes. Eu ainda não exercitei o meu mandarim, mas eu acredito que seja mais ou menos dessa forma. É isso aí. O Alexandre Mário complementou, disse assim: com relação à ida do Thiago Carpini para o Santos, não fechou porque tinha uma multa muito alta a pagar ao Juventude. E o Santos agora não tem bala na agulha para investir, pois o troco agora vai entrar na Série B e realmente o direito de imagem e todas as gratificações são bem menores. Mas no ano seguinte ainda continuam iguais, né? Por isso que diz que o time que é rebaixado num período, se ele não voltar no próximo, aí sim vai faltar dinheiro para novas contratações. Mas no próximo ano ainda ganha a gratificação como Série A. Essa é a norma da CBF. E o Alexandre Marques disse assim: voltou a trovejar aqui e vai cair mais água. Vamos rezar para não faltar luz, porque lá no litoral realmente qualquer chuva e falta luz.
Chegou depois o nosso o amigo Zé Sanguiné, e ele diz assim: uma boa noite, amigo do Pauta Livre, estou ligado. E diz assim: já curti e acionei o sininho. Depois entrou o João Batista Romero, esse é lá de Arujá, São Paulo. E ele diz assim: boa noite, amigo Severo. Um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui, de Arujá, São Paulo. E o Zé Sanguiné cumprimentou aos aniversariantes que nós falamos antes, que é o nosso amigo Aparício Santelano, lá da SSTBM, e o presidente da Liga Canoense de Futebol. O João Batista também disse que já deixou aquele like ali na live. Muito obrigado. E é o pagamento que nós temos, é que vocês nos deem um like. Não temos uma conta remunerada, não temos patrocinadores, tudo é graças a vocês. Por isso que essa qualidade de imagem e som no nosso programa é indiscutível, e para uma emissora web estamos correndo bem na frente. E ele diz assim, o João Batista, assim, só para lembrar os amigos, o Palmeiras ganhou seu título número 12 no Campeonato Brasileiro. E como você sabe, se não sabia, vou dizer agora, o João Batista é palmeirense, roxo ou verde, o mascote lá do Palmeiras é o porco, então ele é porco pelo símbolo dos palmeirenses. João Batista assim: boa noite, Zé Sanguiné, Deus te abençoe sempre. Quando eu for aí no sul visitar o Severo, vou te conhecer e também comermos um bom churrasco gaúcho. Ele dizendo, ele está prometido dele vir aqui nos visitar, o Zé Sanguiné, e diz que faz questão de te conhecer também, o João Batista, e se prometendo também que Deus te abençoe, porque ele é realmente muito religioso, muito católico, inclusive ele participa do coral da igreja lá em Arujá, São Paulo. E o Zé Sanguiné contestando, assim, João Batista deveria ser 10º, pois 72 e 73 foi o Arnaldo César Coelho quem ajeitou para cima do Inter. É isso aí. Ficaram debatendo e eu disse assim, por enquanto vamos deixar no 12, que eu iria falar ao vivo. Vamos deixar no 12 então. O Alexandre Marques disse assim, o Renato Gaúcho ganha 1.200 e fez uma pedida de 1.800. Eu havia falado 1.500 no preâmbulo, mas eu me enganei lá. Eu vi que a pedida do Renato seria de 1.800 para renovar. Eu acho que vai ficar no 1.500, mais gatilhos de produtividade. Então o meu engano quase que bateu no que tu pensa, mas foi por engano mesmo. Ele pediu 1.800. Eu acredito que vai, com essas vantagens aí que tu estás citando, o Alexandre, eu acredito que vai ficar por isso, e mesmo que o Renato é um ídolo, embora que o Alberi, que é gremista, não gosta dele nem um pouco, lá de Mariluz, que até não entrou conosco no dia de hoje. O João Batista, explicando a contestação do nosso amigo Zé Sanguiné, assim, 72 e 73, o Palmeiras tinha um time chamado Academia, começando por Leão no gol. Agora sim vieram aqueles que um tempo que não estavam conosco. Havia contestado a nossa chamada e disse que estaria conosco hoje, e realmente cumpriu a palavra. É os manequinhas, nos dando uma boa noite a todos os telespectadores do Pauta Livre. Estou assistindo e me informando. Muito obrigado, manequinha, que anteriormente eram lá de Cachoeirinha, agora estão em Gravataí. Está em Gravataí. Obrigado, manequinha, por estar conosco. Muito obrigado por estar conosco e realmente sempre dar aquele incentivo, aquele toquezinho na live e um comentário na plataforma de YouTube, que eu sempre peço para que o pessoal nos faça. E os manequinhas fazem sempre. Dão uma contestada lá na nossa plataforma, no canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. O Zé Sanguiné disse assim, é verdade, João Batista. Porém, o Inter e Cruzeiro eram máquinas. Só não ganharam por não ser Eixo Rio e São Paulo. Tanto que em
74, deu Vasco em cima do Cruzeiro, que era muito melhor. É isso aí. E a Janei disse assim, realmente está caprichando, muito bom gosto. Ela se refere aos fundos dos nossos estúdios, que são virtuais, e a gente sempre dá um toque, bota alguma coisa, bota uma figura ou outra, e fazendo questão de que vocês gostem. Já que vocês estão gostando, nos dá mais incentivo. Muito obrigado, Janei. O Zé Sanguinetti disse assim, ó, impecáveis os estúdios, muito lindo, muito obrigado. E eu sempre tento fazer de uma maneira colorida, esplendorosa, para compensar a visão do pobre, do âncora aqui, que não é muito legal. Então eu tenho que compensar de algum jeito. Eu compenso com os estúdios de fundo. O Zé Sanguinetti assim, ó, o Al Ahly é um baita time, barba ruim para Flu, mas acho que dá para ganhar. É isso aí, ele está se referindo ao que sobrou ali para o Mundial de Clubes para o Fluminense, né? Então ele está dizendo assim, o Al Ahly é um bom time, barba ruim para o Flu. É o comentário do Zé Sanguinetti, que acompanha esse futebol ali agora, inclusive a Arábia lá com a saída desses craques brasileiros, tipo o Cristiano Ronaldo, o próprio o Neymar, atraiu o público, então o pessoal está acompanhando esse futebol da Arábia, que em outras épocas nem se imaginava olhar jogos, mas são os príncipes aplicando seus petrodólares no futebol, e isso faz com que o futebol cresça, embora aqui no Brasil, eu acredito que a nível técnico, o Brasil está perdendo, embora que ainda se considere o país do futebol. Agora eu dou uma ida aqui, 21 horas e 45 minutos, aqui no Estúdio 2, para ler um pouco da nossa sinopse. Mas se vocês contestarem alguma coisa, eu dou um pulo direto lá no Estúdio 1. O ministro Flávio Dino, você sabe, ele foi aprovado ao Supremo do Senado, o score, 47-31, e 2 abstenções. Eu acredito que as abstenções sejam uma maneira mais covarde do que aqueles que até traíram o seu partido ou os seus eleitores. A abstenção não tem cabimento, tem que ter uma opção, aprovar ou não aprovar, mas esse é o nosso Senado. Agora sim retorno lá para responder ao João Batista, e ele diz assim, ó, Zé Sanguinetti, você tem razão, nessa época o Inter, Cruzeiro, Palmeiras, Vasco e Santos tinham times fortes, e o Zé Sanguinetti diz assim, ó, time do Benzema tomou 3-1 do Al Ahly. Isso aí, é muito bom que esteja bem informado e nos dê também essa informação, o Zé Sanguinetti, até para que os nossos amigos que estão sempre interagindo conosco estejam de dentro, porque aquele que tem conhecimento de alguma coisa deve expor, e aqui é a hora de expor o conhecimento, as informações que tem aos amigos, porque o objetivo principal do nosso programa é uma conversa entre amigos, e amigos, até bati no microfone aqui, não é possível, e amigos, o meu microfone não é esse microfone que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, aqui, o virtual, não, é um outro microfone, esse aqui também é virtual, só o apresentador aqui que não é virtual, esse vocês não se enganarão de jeito nenhum. Agora sim, retorno então ao Estúdio 2, e para continuar na nossa sinopse, quando vocês contestarem, eu vou para lá. O Senado também por 60-13, e a Câmara de Deputados por 378-78, derrubaram o veto do presidente Lula pela desoneração das folhas de pagamentos das empresas. Isso aí fez com que sejam mantidos por 4 anos aproximadamente 1 milhão de empregos com carteira assinada, o que o presidente Lula tinha vetado totalmente, mas graças
ao Congresso Nacional, foi derrubado esse veto e a desoneração da folha e a continuidade desses empregos. Uma jornalista da Globo News, que já se disse que está frustrada, pensando que iria ser um final de ano com picanha e cerveja. Ela acreditou nisso que o presidente Lula tinha dito, e agora ela confessou ao vivo no ar da Globo News que está frustrada. Pensou que ia ter moleza, mas não teve até agora. Também uma repórter da Globo News, ela fez uma festa na emissora para o Flávio Dino e foi bombardeada nas redes sociais. Chamaram a emissora de Lula News e essa repórter é a Eliane. Dentro de todos os senadores que aprovaram o Flávio Dino, foi Sérgio Moro quem mais causou indignação dos seus eleitores. Embora que o voto seja secreto, o que ele demonstrou, todos têm em mente de que ele aprovou aquele que mais combateu a Operação Lava Jato, de que Sérgio Moro, quando juiz, foi titular, já foi herói do Brasil. Mas é assim, os heróis já se foram todos, quase igual dizia aquela letra, né? Para não dizer morrer, não se foram, vamos dizer assim. O governador Eduardo Leite também promete promoções na Brigada Militar para o dia 22. Chegou a me dar um soluço. Para o dia 22 de dezembro deste ano. É uma promessa que as entidades estão aguardando. Então agora essa notícia é muito boa para os que estão na ativa da Brigada Militar. Promoções então, pessoal, 22 de dezembro, aguardem. Também um recorde de embaixadinhas veio a uma brasileira, a Raquel Feinstein. Ela bateu um recorde que desde 1996 ainda não havia sido batido. Ela ficou fazendo embaixadinhas por 10 horas, 22 minutos e 8 segundos. Ela entrou no livro dos Guinness World Records. É o livro dos recordes mundiais. E é pouco citada. Olha o nome dessa brasileira. Raquel Feinstein. Israel, naquela guerra Israel e Hamas, intensifica os bombardeios no sul de Gaza, enquanto doenças assolam aqueles moradores que são os residentes, que são reféns do Hamas e agora também estão sendo vítimas dos bombardeios israelenses, e as inundações estão causando um transtorno, doenças epidêmicas estão causando um grande transtorno de saúde naquelas pessoas. Também ontem, Israel sofreu uma perda imensa. Foi numa emboscada, foi lá na quarta-feira, não foi ontem, foi quarta-feira. Numa emboscada em Gaza, e a comunidade mundial também já começa a isolar Israel. Porque diz que Israel está bombardeando indiscriminadamente e está matando inocentes, mulheres e crianças. Mas o primeiro-ministro Netanyahu diz que mesmo que os países não o apoiem, eles não vão parar esse combate com o Hamas até que esse grupo seja extinto da face da terra. Mas eu acredito que isso não é um grupo simplesmente, é uma ideologia política. Dificilmente eles vão conseguir isso, mas Israel promete que vai tentar isso aí. Uma reunião ontem entre o Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, o presidente Lula enviou o Celso Amorim, mas eles apertaram as mãos e prometeram não ter agressão de um país ao outro, mas só quem ameaçou invadir foi o Maduro.
E não, o presidente da Guiana está lá na dele, ali naquele território que eles querem anexar, o Essequibo. Mas ele já disse, no mapa da Guiana britânica, não se mexe. Também eles já pediram a proteção dos Estados Unidos, que pelo menos a Marinha, com porta-aviões, está fazendo exercícios e fará a proteção da Guiana, pelo menos pelo mar. Então é difícil. Aquela apresentadora, a ex-rainha dos baixinhos, aquela que fez um filme que não teve sucesso nenhum, foi boicotado, principalmente pelos bolsonaristas, uma fada chegou à sua casa. Mas a Xuxa, ela foi condenada a pagar 65 milhões de reais. Um processo que já se arrastava há 20 anos. Contra a sua empresa Xuxa Produções. Embora ainda tenha recurso, mas essa decisão já está na segunda instância. Eu acredito que ela vai ter que pagar essa indenização. Seria por um plágio de um homem que havia produzido ali uma história e ela colocou com outro nome na sua programação e agora ele está pedindo essa indenização, 65 milhões. Ontem também, a mulher economista do ano de 2023, quem é ela? Dilma Rousseff. A ex-presidenta, mas agora ela é presidente, ex-presidente. Ela não se diz mais presidenta. Evoluiu um pouco. Ela causou a maior recessão no Brasil. Mas no avião, questionada por uma passageira, ela ironizou: eu viajo em primeira classe porque eu sou presidente de banco, minha querida. É isso aí o que ela pensa. É Dilma Rousseff, a nossa ex-presidente. Nós já tivemos a capacidade de tê-la como presidente do Brasil, embora que tenha sido cassada. A Lacta, também depois de ter fracassado com a Bis, com o Felipe Neto, que sofreu um boicote e não conseguiu vender mais esse Bis, ela vai mudar os critérios dos seus garotos e garotas propaganda. Não poderá ter opção política e ideológica. Essa é a nova filosofia de contratações da Lacta. Tirou um aprendizado. Aquela cantora também, a Vevete, ou Ivete Sangalo, muito famosa em outras épocas, aquela que diz que não precisa de bolsonaristas, mas ela fez um contrato como garota propaganda da Piracanjuba. Piracanjuba é aquele produto que você tem, talvez ali, ou faça compra. Mas aí já sabe, ela diz que não faz questão de bolsonarista. E como ela faz propaganda, e a garota propaganda da Piracanjuba, aí vocês façam a escolha. Eu não comprarei esse produto, mas não recomendo nada a vocês. Cada um pensa como deve agir. O Ministério Público pediu a cassação de mandato do senador Sérgio Moro no Senado e será um voto a menos, penso eu, né? Um voto ao menos para o governo atual em futuros projetos. E quem pediu também a Procuradoria Eleitoral do Paraná, a cassação do senador Sérgio Moro. Em outras épocas eu torcia por ele, agora deixei de torcer. O presidente Lula também diz que está muito feliz por colocar um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal. E ele também já se manifestou e se disse comunista, o presidente. Na quinta-feira, na qual ele falou isso na 4ª Conferência Nacional da Juventude. E foi muito aplaudido, mas quando vem com aquele público, vai esperar o quê? E é isso aí. Então, e ele diz, os companheiros vieram para o governo, não foi para ganhar dinheiro, e nem imunidade. Eu acho que ele deduziu alguma coisa. E nem imunidade, tem alguma coisa de errada nisso aí. Numa decisão monocrática,
o ministro Zanin derrubou multas milionárias da Receita que havia contra a Rede Globo de televisão e alguns artistas dela. Sabe quanto era o montante dessas multas? 110 milhões. Não é pouco dinheiro. Parabéns, ministro Zanin. Dando essa moleza aí, os nossos cofres públicos clamam por esse dinheiro, né? Também não adiantaram 10 bilhões do governo federal. 2 vetos do presidente foram derrubados, e a desoneração da folha de pagamento e o voto do marco temporal. Isto foi no dia de hoje. A distribuição desses 10 bilhões não ajudaram muito. Numa reunião lá na Ucrânia, um deputado soltou 3 granadas, ferindo várias pessoas, e alguns estando com grave estado de saúde. Quase ao término do programa, 21 horas e 59 minutos. O nosso público parou de entrar em contato conosco. Para terminar, o ministro Alexandre de Moraes vota pela condenação de mais 29 acusados dos atos de 8 de janeiro. As penas devem variar de 14 a 17 anos e mais uma multa de 30 milhões de reais. Também o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje, causou um grande alvoroço e parecia um popstar, só porque foi almoçar no mercado municipal em Curitiba junto com o prefeito. E o povo o ovacionou demais. Também a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que pode aumentar em até 35 bilhões o orçamento da União. Para terminar, a Operação Verão no Rio de Janeiro, a Justiça proíbe a apreensão de menores sem flagrantes nas praias do Rio. O governo Carlos Castro, ele já criticou a decisão e diz que vai recorrer. Ele diz: primeiro se mata e depois se atua. É bem assim. E com isso nós vamos encerrando o nosso programa Pauta Livre, que tudo tem início, meio e fim. Então, nessa noite muito chuvosa, temporal lá fora, e nós só temos a nos despedir de vocês e desejar que vocês fiquem com Deus, tenham um bom fim de semana, e não esqueça, o nosso Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí será lá na segunda, nossa próxima edição, às 21 horas, lá no dia 18, e eu aguardo vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.